Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do Segundo Informático. Tudo bem com vocês? Caralho, melhorou, hein? Melhorou? Todo Eu vou até, velho. eu vou até ativar o sininho aqui, compartilhar e dar dislike. Clica aqui, dá um like aí, clica em gostei, segue o meu canal, né? Vamos fazer o professor passar de 10 visualizações, que ele tá querendo um vídeo com mais de 10 visualizações. Vamos para frente. Eu treinei, muito bem. Olha, dia desses 50 inscritos, eu já tenho 75 inscritos no meu canal. Aí, não falei que ia melhorar com a intro, velho? Só falta a intro do Bruno, que ele vai fazer pra ti. Daqui um dia eu tô milionário, só dando aula. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre tipos de robôs. Então, ontem a gente teve toda uma discussão ética, a gente viu algumas gerações, algumas definições, o pato, lá a história do pato, do pombo, as leis da robótica. Só que a gente vai sair desse contexto histórico, sociológico, filosófico e vai trazer para um termo já mais técnico, onde a gente vai aprender tipos de robôs. E esses tipos de robôs, eles se diferem, certo? Eles se diferem, tá ok? Desculpa o atraso, professor, eu tava almoçando. Oi? Desculpa o atraso, eu tava almoçando. Tudo bem. Então, esses robôs, eles se diferem quanto às suas aplicações, certo? E quanto às suas características, tá bom? Então, a primeira subdivisão que a gente vai ter são os robôs quanto... Opa, acho que eu projetei aqui o slide errado. Era quanto à sua aplicação. Deixa eu trocar aqui. Pronto, agora sim, hein? Olha aí. Então, a gente vai ver os robôs quanto à sua aplicação, meus caros colegas. O nosso tão amado Bumblebee aí, fazendo sempre presente nos slides de robótica. Ei, ô Felipe, o teu slide não tá aparecendo. Tá não? Exatamente, eu queria ver meu Nunca querido amigo esteve, nunca esteve. Na hora que ele falou do Bumblebee, já pensei, cadê? Pois tá aqui o Bumblebee. Foi só uma pequena falha. Eu procurando meu amiguinho. Ele traz os cachorros pra dentro do quarto, Felipe, pra nós ver os bichos. Você é louco? Fora latino. Aí, o clássico. É o menor. Esse bicho, eu casava com esse robô. É os Ei, pinches, Felipe, é? sem zoeira. Felipe, sem zoeira agora. Eu casava com esse robô, bonito demais. Não entendi. Oxi! Nem eu. Tu falou muito rápido, não entendi. Rapaz, sem cara, eu casava com esse robô, na moral. Isso É bom não entender. É bom não entender, não entenda. Eu só entendo na moral, ele só fala. Tá, na moral. Quer namorar com robô aí, mano. Ixi, o bicho tá loucão mesmo. A lei da robótica, cara. Tem que obedecer às leis. Eu esqueci, velho. Tipos de robôs contra as suas aplicações, pessoal. Olha aqui um monte de Legozinho aqui, ó, que a gente viu ontem, falou um pouco sobre os Lego, né? Então, ó, quanto à sua aplicação, pessoal, a gente consegue dividir os nossos robôs quanto às aplicações nesses 6 segmentos aí. No industrial, no de pesquisa, no militar, no de segurança, né? Hobby e entretenimento e doméstico e pessoal. Então, vamos ver cada um aqui bem destrinchadozinho, certo? A fim de que a gente consiga entender para onde que vai nessas divisões de robôs, que tipo de robôs a gente tem presente aqui. Tá? O primeiro grande segmento, certo? É esse segmento... Opa, peguei aqui o marca-texto. É esse segmento industrial, certo, pessoal? A gente vê que a maioria das fábricas hoje, elas são totalmente automatizadas. Tudo concorda não, meu amigo Eliel? Concordo sim, meu chapa. Rapaz, o que a gente tem de robô nas fábricas não está escrito. Então, essa automatização e a inserção de robôs no setor industrial, ele tem um foco em 3 segmentos também, né? Então, daqui do industrial ele se subdivide em 3. Nos robôs articulados, nos robôs cartesianos e nos robôs deltas. Né? A gente vai estudar esses 3. Tem alguns outros, mas a gente vai ver esses 3 aqui de forma mais eficaz, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, o robô articulado, pessoal. Esses robôs articulados são os robôs mais convencionais, que são os robôs que imitam um braço, certo? Então, eles têm articulação, certo?
são muito utilizados nas indústrias. Na verdade, eles são muito mais aplicados a indústrias. Eles possuem esse nome, pois se assemelha a um braço humano, como eu já falei, certo? O braço conectado a uma base com uma junta de torção que possibilita o giro desse robô. Então, eu tenho um giro de 360 graus na sua base, certo? E eu também tenho a articulação do braço robótico, tá? Então, esses robôs, eles são muito utilizados na indústria, né? E aí, quando a gente fala em indústria, tá? A gente pode imaginar esse povo todo aqui, ó. Então, ele vai desde a indústria de embalagem de alimentos, soldagens, né, de arco, soldagens a ponto, que é na construção de carrocerias dos veículos, manuseios de materiais, né, porque tem materiais que são tóxicos, tem materiais que são pesados, tem materiais que precisam dessa movimentação robótica, né, alimentação de máquinas, certo? Montagem automotiva, tá? Então, as montadoras de veículos no Brasil, elas utilizam muito esses robôs, né? Paletização, corte em aço, né? Principalmente, né? Manipulação de vidro, fundição e aplicação de forjamentos de metais. Então, esse robô articulado, ele se integra muito facilmente em diversos setores da indústria, tá bom? Então, fica aí já esse primeiro robozinho articulado, tá? Quais são as vantagens desse cara, certo? Ele tem alta velocidade, ele tem flexibilidade para aplicações, é mais fácil de alinhar nas 3 coordenadas, x, y e z, né? Então, se a gente for pegar aqui o plano cartesiano, certo? A gente vai ter aqui a coordenada x, aqui a coordenada y, e aqui no plano tridimensional a gente tem a coordenada z. Então, ele vai funcionar dentro desse plano aqui com essas 3 coordenadas, né? Qual é a grande desvantagem dele? Ele requer um controlador, certo? Dedicado, ok? A programação ela é bem complicadinha e a cinemática por trás disso também. E o que seria essa cinemática? É o movimento, certo? É o movimento físico que esse robô tem que fazer, os graus de articulação, certo? Então, a grande desvantagem dele é essa questão da cinemática, né? E necessitar de um controlador robótico para poder fazer isso, tá bom? Então, eis o robô articulado. O segundo tipo de robô industrial que a gente tem são os robôs cartesianos, tá? Os robôs cartesianos, né? Eles são chamados de robôs retilíneos. São grandes caixas, propriamente dito, né? Eles possuem uma configuração retangular, por isso que parecem umas caixas. Esses tipos de robôs, eles possuem 3 juntas, né, prismáticas, né, com o objetivo de fornecer movimento linear, deslizando em seus 3 eixos perpendiculares. Então, é como se eu tivesse uma caixa, e em cima dessa caixa eu pudesse ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, ele também, certo? A grande diferença aqui no articulador, ele funciona aqui com a base fixa, né? Então, ele só articula nas 3 coordenadas. Já esse aqui, ele é uma caixa que encaixa, certo? Mais acima. E aí, ele tem as 3 coordenadas. Ele vai para frente, aliás, as 3 coordenadas. Ele vai para frente, vai para trás, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima e vai para baixo. Então, ele também obedece aqui, ó, as coordenadas x, y e z, tá? Ele é muito utilizado, pessoal, ó, em operações de escolher e colocar, né? Por exemplo, operações com caixas, com blocos, certo? Carregamento e descarregamento, manuseio de materiais, montagem e submontagem, tá? Então, ele é utilizado, por exemplo, na construção civil também. Manipulação de materiais nucleares, muito importante, e aplicações, né, adesivas também em determinadas superfícies, tá? Mas ele é bastante utilizado nessa questão de movimentação de carga, tá? O outro robô, pessoal, que a gente tem nesse quesito industrial são os robôs Delta. Esses robôs, eles são chamados de robô de link paralelo, né? Pois consistem em ligações paralelas de junções conectadas, certo? A uma base comum. Então, é como se eu tivesse um grande plano, e aí eu viesse com um robô que ele fluísse acima desse plano. E aí, observem aqui que ele tem, ó, essas hastes, né? Observem aqui na imagenzinha. Ele tem umas hastes, né?
E essas hastes, elas têm uma garrazinha no fundo, tá? E aí ele consegue fazer essa manipulação. Ele é muito utilizado na indústria alimentícia para fazer nossos bons e gostosos chocolates. Na indústria farmacêutica, os remedinhos. Na indústria eletrônica, vocês sabem que para a gente construir uma placa de celular, né, tem que ser algo muito delicado e muito preciso, então preciso de um robô como esse. Simuladores de voo, simuladores de automóveis e principalmente alinhamentos de fibra ótica, certo? Quando você vai fazer ali um alinhamento de fios de fibra, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, ó, no setor industrial, eu tenho principalmente esses 3 tipos. O Delta, certo? O robô cartesiano e os robôs articulados. Belezura até aqui? Dá para seguir aí, minha amiga Luciana? Luciana Bezerra. Pronto. Aí, gente, vocês vão fazendo a anotaçãozinha aí, né? Vocês podem fazer até uma anotaçãozinha e diz, né? Robôs quanto às suas aplicações. Aí coloca lá. Setor industrial. Aí, no setor industrial, vocês colocam os 3 tipos. Articulado, cartesiano, delta. E aí, no de baixo, que a gente já vai pular aqui para questão de pesquisa, aí a gente já vai trabalhar com outros, certo? Então, por exemplo, um robô de pesquisa ou um bot, certo? Ele não necessariamente ele tem aí uma existência física, né? São programas de computador criados para rodar pela internet, realizando tarefas repetitivas e automatizadas, né? Por exemplo, pessoal, nesse momento, né, você poderia estar aqui muito bem e tem um robozinho funcionando aqui, né, fazendo comentários em sorteios. Então, ele é um programazinho de computador totalmente automatizado que vai fazendo isso, tá? Ou então aqueles robozinhos, aqueles assistentes que te recebem, por exemplo, no sistema de chamada, lá no WhatsApp, tá? Então, existem alguns caras aqui, né? O Googlebot, Yahoo Slura, o Bing MSN Bot, certo? Então, são robozinhos que trabalham com essa questão de pesquisa. Mas os bots, eles são utilizados de várias formas hoje em dia, tá bom? Eles também são chamados de crawler, spider ou simplesmente bot, né? Versão encurtada de robot, tá bom? Eles navegam em páginas por meio de links, né? Então, é aquele carinha que faz tudo na internet no seu lugar, tá bom? Terceiro segmento militar. Gente, esse aqui é onde realmente saem os negócios. Olha aí. Então, o robô militar, né? Ele é um tipo de robô utilizado para militares, né? Isso aqui Área 51, só pode. Totalmente área 51, né, meu amigo? Então, o que acontece com os robôs militares? Certo? Eles vêm crescendo, né, a sua aplicabilidade de uma forma assustadora, né? Nossa amiga Letícia aí tá com medo, morre de medo dos robôs, né, Letícia? Cara, Felipe, eu só reconheci o Vant daí até agora. Contra um bicho. Nossa senhora, me defenda. O robô ali eu não sabia não, mas agora o Vant aí eu já sabia, que no caso é aquele aviãozinho ali. Esse daqui, galera, esse aqui é um drone de combate. Então, ele é um avião totalmente controlado por acesso remoto, né? Ou então, né, ele tem também seu poder de decisão. Esse carrinho aqui também é um robô militar, utilizado em invasões, em guerras, né? Aqui no nosso país, o que acontece? A galera utiliza muito esse tipo de robô para desarmar bomba, né? Esse aqui é aquele robô que a gente falava ontem, né? Quadrúpede, certo? Olha aí como ele carrega muitas coisas, né? Tem muita essa questão relacionada com o transporte militar e tudo mais, tá? E aqui é um possível futuro totalmente top secret, área 51, né? De robôs, né? Controlados por seres humanos, onde eles são... Mano, tem que fazer o Homem de Ferro, cara. Isso aí que é um robô, cara. Né? Cara, eu vi na internet a pessoa vendendo a máscara do Homem de Ferro que ela fazia que nem do filme. Rapaz, eu me comprei pra comprar. Tu acha possível fazer uma armadura que nem a do Homem de Ferro? É bem 50 mil essa bicha aí. Entrar e voar, mano, fazer as porradas de coisa. Tipo, Felipe, não eu vi é um igual rosto. ali. Ô, professor. Fala um de cada vez aí. Quem é o primeiro? Ei, professor. Bora fazer um robô desse aí, mano. Rapaz, vontade eu tenho, só falta, ó.
O Cacau. Deve ser 50 mil, Felipe, essa máscara do Homem de Ferro. Cara, eu não vi o preço, mas eu me cocei todinho. Eu não quis nem olhar o preço, que era pra eu não ficar triste, mas era muito legal, cara. Tipo, até era uma mulher que colocava, ela fechava, ela saía aqui e acendia os olhinhos que nem o Homem de Ferro, macho. Tinha algum sistema dentro? Tipo, tu perguntava alguma coisa, o sistema falava contigo? Que nem... Não, Não, também isso é o não, né? Jarvis. É o Jarvis, Vitor, não é a armadura, não. Nossa, Sim, e não seria realista. A gente só teria que avançar na área de nanotecnologia, porque assim, a armadura ela precisaria de coisas muito pequenas para poder funcionar todo aquele grande sistema. Mas se avançar nessa área, em áreas como espacial, para poder aumentar a pressão dos minérios para fazer armadura, resistência da pressão da própria tecnologia, não seria nem um pouco realista poder fazer uma armadura daquelas. Eu já discordo a um certo ponto com relação a isso, certo? Porque, assim, a gente enxerga as coisas muito superficiais, né? Nem eu, nenhum de vocês está dentro de um laboratório top secret do governo americano, do governo chinês ou dos coreanos, trabalhando em sistemas como esse. Então, quando um negócio desse aqui que eu coloquei chega para a gente, é porque ele já existe há muito tempo, certo? Então, existem muitas tecnologias nas quais a gente realmente não tem acesso, a gente não tem conhecimento, certo? Então, existe muita abstração com relação a isso. Agora, sim, eu concordo com relação a essa questão dos minérios, certo? Por isso que quando cai um meteorito, a galera corre para vender as pedras, porque é um tipo de minério caríssimo, certo? E eles utilizam isso também de alguma forma. Quanto à nanotecnologia, o grande viés da nanotecnologia é o segmento em que ela está se direcionando. A nanotecnologia, hoje, ao meu ver, ela é voltada muito mais para a questão de saúde, certo? Para a questão do e-health, né? Então, o que eles querem trazer? É uma melhor qualidade de vida. Então, a nanotecnologia tem buscado estudos e tudo mais a fim disso, a fim de se injetar pequenos micro-robôs dentro do organismo humano para poder fazer exames, para poder fazer verificação dos glóbulos sanguíneos, dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos do teu sangue em tempo real, para ver a saturação, né, do teu corpo em tempo real. Então, todas essas pesquisas, elas já existem todos protótipos em andamento. E o que a gente sabe das tecnologias existentes, eu acredito que não seja 10% do que realmente se estuda, né, nos laboratórios secretos aí dos governos ou das próprias universidades. Então, assim, eu não duvido de nada desse mundo, né? Como eu já disse para vocês, até ontem não tinha internet. E hoje ninguém vive sem internet. Certo? Então, é algo, eu vejo como totalmente plausível essas tecnologias, principalmente com quesitos militares. Mas não direcionando lá para a armadura do Homem de Ferro, que é top das galáxias, né? Mas é muito legal se eu fizesse. Mas é muito... Isso é da hora, hein? Não, mas muito eu acho, assim, eu concordo que é fictício. A armadura lá do Homem de Ferro. Né? Eu acho que seria mais fácil fazer aqueles robôzão gigante do filme do Círculo de Fogo lá dos Kaiju do que a do Homem de Ferro. Tu acha? Caralho. Eu acho. Tipo, teria que ter muito mais dinheiro, muito mais peça, muito mais trabalho e tal. E ia ter que ser que nem uma Mas- empresa, que nem a NASA, todos os países se ajudando, porque, meu amigo... Exato. Mas a do Homem de Ferro, como a nanotecnologia é uma área bem mais difícil do que a tecnologia geral, porque você não só tem que descobrir a própria tecnologia, Meu mic bugou, como eu ainda voltei. compactar para poder Guilherme caber do céu. naqueles pequenos Tu chips, naquelas assiste? pequenas coisinhas, seria mais fácil fazer um robozão gigante com o tamanho, com as peças reais mesmo, sem ter que ficar diminuindo. Mas são questões mesmo que são intrigantes com relação justamente a esses dois pontos, né? A nanotecnologia robótica ou a tecnologia robótica convencional que a gente tem. Mas, enfim, a evolução, ela está estampada aqui na nossa cara, principalmente nos segmentos militares. Belezura? Ô, Vamos Felipe, deixar uma para Marvel. rapidão. Oi. Uma vez, só uma vez eu tava passeando pelo meu YouTube, aí eu acabei caindo no vídeo de um russo usando um sabre de luz funcional. Tipo, cortava mesmo.
Ele Foda. realmente era que nem A coisa. gente tem que fazer um Mano, pra nós, viu, Felipe, fazer mano? um pra nós, velho, na moral. Eu Não, já mas fiz eu não sabe de luz entendi O Vitor tudo quer fazer. qual a surpresa disso, não entendi. Mano, tu O nunca cara- assistiu Star o cara- Wars, não, o cara? cara Isso aí que Não, era pegou- poder, o velho. cara assisti e tal. Mas, tipo, já existe aqueles laser funcional que queima as coisas e tal. Então, por que que não existiria um sabre de luz? Cara, é um trabalha russo com a que trabalhou na. modularização e com a Guilherme, potência do Guilherme, laser. o E aí você impressionante. consegue fazer isso. Tá? Peraí, Você só professor. Vamos pra frente, precisa vamos pra fazer um laser e limitar o alcance. Guilherme, pelo amor de Deus, tá tirando a graça. É, velho, meu amigo, por favor. Zoada, macho. Deixa o sabre de luz pra depois. Depois nós faz um aí com cano de PVC e pare de correr. Ah, não, não. A gente não é mais criança. Cala a boca, Guilherme! Zoada. Obrigada, Victor. O vídeo tá representando. Segurança. Gente, os robôs, eles têm que servir os seres humanos, como diz lá a lei do Asimov, certo? Então, a segurança dos robôs, elas já são instauradas, né, em algumas cidades, né? Claro, os asiáticos, eles colocam os robozinhos lá para fazer segurança, vídeo monitoramento em tempo real, para fazerem rondas, certo? Isso é o que a gente tem hoje. Mas existem muitas ideias fictícias, como aqui o nosso R2D2 e o nosso amigo Robocop, certo? Mas também existem essas ideias reais que já estão em práticas lá na nossa famigerada Ásia, certo? Como esses robozinhos de patrulha, tá? Então, daqui uns dias, os caras lá a moto que faz a patrulha da casa de vocês, né? Que passa fazendo zoada à noite, ele vai acabar e vai ser um robozinho de patrulha, ou então um drone patrulhando, para ver se a rua tá segura, se não tem alimento no meio da rua, né? Se for um drone, o cara só pega a pedra e taca no drone, velho. É, né? Uhum. Então, esse quesito de segurança, ele tem sido muito visto também nesses segmentos de robôs, tá? Outra aplicação muito interessante desses robôs, né, são a própria questão do hobby e do entretenimento, certo? Olha aí. Então, existe lá no Japão uma cultura, certo? No Japão e lá na Ásia, de uma forma geral, que é de onde sai principalmente essas tecnologias, essas ideias louconas, né? Que o robô, ele pode ser um bom companheiro do ser humano. E aí, o que acontece? Eles começaram a enxergar isso há um tempo atrás, que o robô, ele tem que servir, né? E tem que também ser de entretenimento. Então, um robô de entretenimento, né? É como o nome indica, um robô que não é feito para um uso específico, tá? Então, como na produção de serviços domésticos, é um prazer subjetivo do ser humano. Então, esses carinhas aqui, eles não vão dobrar a tua roupa, eles não vão lavar o carro, certo? Eles não vão trabalhar no teu lugar. Eles são apenas uns robôs de entretenimento, né? E associados, né, ao intuito de conhecimento também, certo? É bem interessante, né? Pode ser que daqui a uns tempos tenha o Patati e Patatá robótico, né? Mais interessante, né? Caralho, que bom, mano. Eu ficava feliz. Tu gosta, Vitor, do Patati e Patatá? Gosto muito, rio demais. Mas o tamanho do pé daquele robô, mano. Só falta dizer que tu gosta de galinha pintadinha também. Ah, assistia demais Pô, quando era de criança. Peppa. Ele gosta da Peppa, mano. Vamos para frente, não vou morrer de rir aqui. Próximo segmento, meus amores, é o uso doméstico e pessoal, que esse aqui é onde a gente traz a ideia realmente de que o robô, ele tem que servir o ser humano, certo? E aí a gente traz essa galera aqui, ó. Poxa, cara, eu tô doido para comprar um negócio desse, é R$1.000 e poucos, um robozinho desse aqui. Ele é um robô que varre a casa, passa o pano todo automaticamente, cheio de sensores, né? Então não precisa você fazer nada. Eu acho que eu vou comprar esse aqui e dar de presente para minha mãe e usar em casa. Mas é muito interessante esses robozinhos agora. Estão muito na moda, tá? Então talvez vejamos uma invasão de robôs sociais e caseiros, máquinas criadas especialmente para nos fazer companhia e realizar pequenas tarefas domésticas. Então, essa galerinha aqui que vai auxiliar a gente nas tarefas domésticas, totalmente automatizadas, ou o próprio carinha aqui da Honda, certo? Que vai servir o nosso café, que pode lavar a louça. Na verdade, não existe mais como lavar a louça, né? A gente pega os pratos e coloca no lava-louças, né?
Geralmente, quem for comprar um robô desse não vai precisar lavar a louça, só vai precisar colocar na máquina de lavar a louça, né? Então, vocês podem imaginar que esses robozinhos já existem, certo? E aí, esse aqui é o que está mais próximo aqui da nossa realidade, né? Muito, 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 muito legal, viu? Então, esses são os robozinhos domésticos, certo? Que a gente utiliza aí para fins domésticos. Felipe, a Cid fez uma boa pergunta. E esses robôs do Five Nights at Freddy's, né? Pra ser criado não, viu, mancho? Como é? Os robôs do Five Nights, o Five Nights, mano, não é pra ser criado não, viu, velho? Isso aí pra entretenimento. Eu que é Five Nights, aí, tô perdido, cara. Nunca jogou, não? Nossa, nunca jogou um jogo Five de terror, Nights, mano. velho. Que é um Terror, robô terror. na pizzaria que mata as crianças. Cara, eu não gosto de filme de terror. Não é filme, mano, é um jogo, O velho. mais aterrorizante bom pra assistir demais. foi a É um Casa jogo. Monstro. É um jogo baseado em fatos reais, Felipe. Isso pode ser. Não, eu odeio terror. Fatos reais é foda, viu? Não, realmente tem uma fácil. pizzaria, pô, não vou mentir, não. Você já foi O Breno tirou sabe isso aí, muito não. bem, o Breno sabe muito bem, o Breno jogou tudo. Fala aí, Breno, fala aí. Tá bom? Bora, continuando. Tipos de robôs contra as suas características, certo? Então, a gente viu que quantas as suas aplicações, a gente tem os industriais, a gente tem os militares, a gente tem os domésticos, a gente tem os de entretenimento, certo? Então, tem essa galera todinha lá. Só que, quanto às suas características, a gente vai ver que tem umas divisões mais técnicas, certo? E aí, aqui, a gente tem os conceitos relacionados a robôs manipuladores, robôs móveis, robôs humanoides, certo? E aí, cada um tem suas subdivisões, tá bom? Nos robôs manipuladores, meus queridos amadinhos, certo? Geralmente fixados em uma base com um braço atuador, certo? Como um robô lá de articulador, certo? Ele tem um manipulador, um atuador, que é como se fosse um motorzinho, o controle e o fornecimento de energia. Todo robô, pessoal, todo robô precisa de um fornecimento de energia. E aí, se eu perguntar aqui para... Deixa eu ver. Minha amiga Suzana. Oi, Suzana. Boa tarde, Suzana. Tudo bem com você? Mais ou menos. Qual maçã você escolhe? É que eu vou espirrar. Ô, Suzana, minha querida, se a gente for pensar em fornecimento de energia, quais são as formas de se fornecer energia para um robô que você consegue imaginar? Se fornecer energia, como assim? Tipo, pra Fornecer botar energia. energia nele? Como é? Quais são as formas que você imagina de ter energia para um robô? Ai, sei lá, professor. Tem Sabe, não? Mas tem uma na ideia. tomada? Não sei. Tomada. Então, eu ligo um fio direto nele, ligo ele na tomada e ele funciona. É uma ideia, não é? Bota na bateria também, dá certo. Existe outro... Pronto. Essa daí que eu Bateria. ia falar. Qual é a diferença da bateria para a tomada? Que a tomada eu tenho um fio ligado e eu não posso mexer o robô. Na bateria ele pode se movimentar, não concorda? É. Ele vira portátil, né, no caso. Agora um robô que pilha e bateria tem a mesma ideia, viu, Letícia e Adrian, certo? Pilha e bateria tem a mesma ideia, tá? Agora eu pergunto a vocês, e um robô que precisa fazer uma viagem longa até Marte, por exemplo, lá não tem tomada nem tem bateria que aguente até lá. Como é que ele se alimenta? Como é que ele funciona? Painel solar. Pode ser placas solares, né? Eliel e Mário. Então, muito bem. Então, a gente tem diversas fontes de alimentação para os robôs. Painéis solares, certo? Tem robô que pega a energia do vento e puxa ali para você, transforma em elétrica e vira a sua energia de consumo. Tem robôs que são ligados direitinho na tomada. Tem robôs que são ligados em geradores, certo? Então, põe a tomadinha, tem um gerador, um motor a diesel que gera energia elétrica e aí passa para ele, tá bom? Tem robôs que são alimentados também por as nossas baterias e é algo que vem se disseminando ainda mais, sendo estudado ainda mais, é o poder das baterias, certo? Então, hoje a gente tem baterias que duram muito mais tempo, certo?
que é a quantidade de miliampere que cada bateria tem, tá? Então, essa quantidade é a capacidade de armazenamento dessa bateria, né? O quanto de carga ela pode receber ali dentro, beleza? Então, por isso que é importante, né, essas novas tecnologias, o próprio lítio, né, que é uma tecnologia recente com relação às baterias. Tá? Mas as fontes de energia são muito importantes nos robôs. Continuando aqui, né, os robôs manipuladores, pessoal, eles possuem os 3 tipos. Vamos lá. Tipo 1, o não servo. Tipo 2, o servo. E o tipo 3, servo com controle de caminho, tá? O que acontece com esses caras aqui, pessoal? O não servo, né? Ele é um robô que não possui nenhum sensor. É simples, totalmente simples. Ou seja, é o cara que liga na tomada. E ali faz só isso, só os movimentos. O servo, galera, ele possui sensores nas juntas atuadoras. Ou seja, na movimentação dele, ele tem sensores. Certo? E o terceiro tipo são servo com controle de caminho. Eles armazenam milhares de pontos na trajetória e conseguem se locomover a partir de uma programação e análise de caminho. E aí ele consegue se locomover. Então ele se torna um robô autônomo, certo? Então nesses manipuladores, certo, que a gente tem em braço, certo? Ele já tem essa possibilidade de não possuir nenhum tipo de sensor e ser controlado, certo? Diretamente, muito mais simples. Possui sensores somente nas juntas de movimentação, na parte de baixo do braço, ou na movimentação, certo? Aqui. Ou ele tem, né, esse armazenamento de caminho. Aí eu pergunto aqui pro meu amigo Bruninho do Grau, o cara sem farda. Bruninho, pai tá on? O pai tá on, filho. Pai tá on, filho? Meu filho, seguinte, pensa comigo, velho. Você é dono de uma empresa que constrói robôs, certo? Para Ford. E a Ford, ela tá montando uma linha de produção. E ela quer que aquele robô pinte o carro, pinte uma carroceria de um veículo. De um veículo específico, a Ford Ranger, tá? Específico. O robô que tu vai construir, Bruninho, ele vai se encaixar em quais desses 3 tipos, meu querido? Cara, eu acho que na terceira, cara. Qual? Na terceira. Me explique por quê. Porque na terceira, cara, tu tem milhares de pontos na trajetória, tu pode fazer muito mais coisa. O quê? Tipo assim, a primeira tu nem sensor, cara, é algo mais simples. Se no caso tá querendo para um carro, onde vai ter um bocado de cor e tudo mais, não pode ter cor básica, né, filho? Tem que botar pra lascar logo com tudo. O bicho enrolou, não disse nada. Bruninho, e os demais? Seguinte, sim, é o 3, tá? Quando o meu servo de controle de caminho, ele já tem uma trajetória específica, então tanto faz ele pintar uma carroceria, como ele pintar 1000 carrocerias. Ele vai fazer o mesmo caminho para pintar a parte interna da carroceria. Ele tira o braço para pintar a parte externa da carroceria, certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho esses pontos de trajetória, quer dizer o quê? Que ele consegue lembrar o caminho que ele tem que ir para poder pintar. Então, tanto faz ele pintar como pintar 1000, 2000, ele vai ser a mesma coisa. Deu para entender agora, meu parceiro? Agora. Vamos para frente. Ei, Felipe, Opa. se, por exemplo, eu pego aqueles controles de videogame, né, do PS2, por exemplo, desmonto ele, aí eu arranco os vibra dele, né, boto, taco na USB, no carregador, e ele começa lá a rodar doido. Ele é um não servo, né? Eu não sei por que tu faria isso. Não, é só um exemplo, macho. Eu acho que ele já fez. E fiz mesmo, mas ele é um não servo, né, esse motor aí, quando nesse caso. Uhum. E não possui nenhum tipo de sensor. Viu?
Mas no caso aqui a gente está atribuindo a robôs manipuladores, certo? Ó, robôs com esse bracinho, tá? Robôs móveis a gente vai entender agora, tá? Então, esses robôs móveis são robôs capazes de se locomover em ambientes que estão inseridos, como o robozinho que foi para Marte, certo? Como o robozinho lá que vai verificar se aquele artefato é uma bomba, do esquadrão antibomba da polícia, certo? Então, o robô móvel ele pode ser decomposto em um mecanismo para fazer um robô se locomover, esteira, rodinhas, certo? Hélices para voar, tá? Um ou mais computadores para controlar esse robô, sensores com os quais o robô obtém informações do ambiente. Então, é muito importante que eu tenha um computador, uma parte lógica para controlar, eu tenho um mecanismo, uma parte mecânica para ele se locomover, seja esteira, seja hélice, seja rodinhas, e eu tenho que ter sensores para ele obter informações do ambiente, sensor de proximidade, sensor de temperatura, certo? Então, um robô autônomo, um robô móvel, certo? Ele precisa ter justamente esses conhecimentos. Um mecanismo de locomoção, um computador de controle e sensores para identificar o ambiente, tá? Então, se a gente pega como, por exemplo, o robozinho que foi para Marte, certo? Qual era a forma que ele se locomovia? Quem 6 sabe? rodas, meu parceiro. Um motor. Não. Como era, Tainazinha? Tainá, tá por aí, minha querida? Esteira. Oi, professor. Boa tarde, minha linda. Boa Como era, tarde. como era que o robozinho que foi para Marte andava? Peraí, só um minuto, deixa eu ir pra cá, porque aqui tá muito vento. Certo? Beleza. Aí o senhor repete pra mim, tá bom? Que é muito vento pra me responder. Pronto, professor. Pode repetir. Eu perguntei como era que o robozinho que ia para Marte, ele se movimentava. Como era a locomoção dele? Cara, eu nem lembro mais. Não eram umas rodinhas, não? Era. Então ele tinha umas rodinhas, cada rodinha dessa tinha um motor que fazia o controle sobre o movimento. Então, esse era o mecanismo de locomoção dele. Ele tinha sensores, Tainá? Tinha. Para quê? Pra se locomover, se mexer, Ele foi para Marte para captar informações, então ele tinha que ir entupido de sensor. Isso. Temperatura, proximidade, umidade, tudo isso, luminosidade, tudo isso ele tinha que entender naquele ambiente. E ele precisava estar também com esses sensores voltados para a sua locomoção. Já pensou se ele começa a andar em Marte e cai no abismo? Acabou a missão, bilhões de dólares foram para o buraco, para nada, né? E ele tinha também um computadorzinho para controlar ele, né? Só que quem fazia esse controle era de forma remota aqui da Terra, entendeu? Entenderam, meus queridos? Rapaz, ô, onda de rádio doida, viu? Pra Rapaz, atravessar eu entendi. o Mas espaço essa sideral. distância de rádio aí desse robôzinho é épica. Que, mano? Tipo, o senhor não falou que era tipo um carro de controle remoto? O carro que foi pra Marte, pra tirar as fotos lá, etc e tal? Não, ele era autônomo, não era de controle remoto, não. Aqui na Terra recebia as informações. O computador de controle recebia essas informações que ele colhia lá. É porque eu pensava que ele era controlado por alguém aqui da Terra, mano. Oxi. Mas aí rapaz também. É, você é louco? Eu também achei. Aqui na Terra, eles recebiam as informações. Lá ele era autônomo. Olha aí o carinha aqui, ó. Esses robôs móveis, pessoal, eles têm a habilidade de tomar suas próprias decisões, né? Então, as decisões, elas podem ser tomadas de forma completa ou parcial. De forma completa, a gente tem o carinha aqui, né? O nosso R2D2. Né? Ele tinha um pensamento, ele conseguia tomar as decisões, então ele se comportava, né? Com as suas decisões de forma completa. Já o carinha que foi para Marte, certo? Ele tinha as suas decisões tomadas de forma parcial, porque iria depender dos sensores, iria depender de uma programação feita, né, nele anteriormente aqui na Terra, certo? Então, por mais que ele fosse autônomo, ele não era pensante, beleza?
Ó, os robôs móveis, eles respondem essas perguntinhas para poder fazer sua identificação, certo? Onde que ele está, para onde que ele está indo e como que ele vai chegar lá. É assim que ele se movimenta, tá? Vou pular aqui. Ó, para ele conseguir responder isso, certo? Ele tem que ter um modelo de ambiente fornecido ou construído autonomamente, certo? Então, aqui ele vai pensando, vai juntando as informações, vai montando o caminhozinho dele até ele chegar onde ele quer, tá? Perceber e analisar o ambiente, né? Essa questão do abismo, vai lá, ele não consegue observar o abismo, o robô caiu no abismo e acabou a missão. Então, ele tem que perceber e analisar o terreno, a atmosfera, tudo. Encontrar sua posição no ambiente, ele tem que definir onde que ele está e planejar e executar os seus movimentos. Se ele precisa dar uma curva, se ele precisa ir na direção norte, ou ele precisa ir para o sul, entendeu? Então, para responder essas perguntas, ele tem que tomar por base esses modelos pré-estabelecidos. Tá? Olha aí, ó. O Sojourner, que é aquele robozinho que foi para Marte, né? Sojourner. Olha aí como ele era, ó. As rodinhas de movimentação, certo? Aqui eu tinha essa placa solar de alimentação, fonte de energia, certo? Aqui tinha uma anteninha para comunicação, então, né? Realmente ele tinha tudo o que a gente tem visto aqui. Outro robozinho móvel, saindo dessa ideia de Marte, né? É o Asimo, certo? Ele anda sobre superfícies irregulares, né? Ele sobe parede, ótimo. Ele sobe escadas, certo? Tranquilamente. Reconhece pessoas, abre portas, responde a comando de voz. É aquele bom e velho robozinho que te ajuda dentro de casa, né? Então, a Honda inovou muito construindo isso aí, tá? Eu tinha até um vídeo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Ele era bem interessante. Pronto, eu vou mostrar ele aqui para vocês já. Já encontrei o vídeo, tá? Robô Aranha. É, a nova versão do Homem-Aranha, né? E aí, essa galera desses robôs móveis, certo? Eles também podem ter inteligência artificial, com foco no conhecimento, na percepção de ambientes, né? No raciocínio lógico, tá ok? Então, esse aqui já é um passo a mais na tecnologia, tá? Nos anos de 1980, né, a robótica desenvolveu técnicas mais aprimoradas com o controle de comportamento, né, e a parte híbrida desse negócio. Então, olha aí, na década de 80 já se imaginava esses robôs, né, com comportamentos. Então, não é de hoje que a gente entende que a robótica ela pode sim ter fundamentos humanos, né, como a percepção, o comportamento, certo? A sociabilização, tá ok? Olha aqui, ó. Ele tem uma arquitetura baseada em sensores. Esses sensores, eles têm uma percepção de mundo, onde se tem uma localização, um mapeamento, seguido da cognição, né, a parte cognitiva do robô, certo? Ele planeja a ação dele, depois ele passa para o controle de movimento, para a parte de movimento, e aí esse controle de movimento aciona os motores que fazem o robô andar, voar, correr, fazer qualquer coisa. Mas a arquitetura dos robôs móveis, ela passa por isso, por toda essa questão. A partir de sensores, a gente tem uma percepção de localização, um planejamento cognitivo, certo? E depois, tudo isso vai ser direcionado para os motores para um possível movimento. Beleza, pessoal? Isso aqui? Tranquilo ou vocês querem que eu repita? Tá sussa, meu patrão, tá sussa. Quase que eu derrubei o celular agora. O que esse homem diz, mano? Eu não entendo nada. Quase que ele derruba o celular dele. Pode. Realmente também não entendi, não. Ah, vocês não entendem quando o cara fala rápido, mano? Eu não entendo. Eu não entendo, na moral. Na moral. Eu ainda tô entendendo, não sei como. Fala mais devagar, homem. Eu não entendo, não. Eu só entendo na moral dele. Na moral. Eu ainda escutei que ele disse que quase derruba o celular dele. As tiras dele é perfeita. É o que ele fala. Novo Eminem, professor, novo Eminem.
Oi? Ele não entendeu. É Eminem Júnior, mano. Ah. E aí, pessoal, tranquilo essa questão aqui da arquitetura? Que a gente parte de sensores, passa por uma percepção, localização, mapeamento, seguido do planejamento cognitivo, até chegar nos motores e o robô andar? Tranquilo, né, isso aqui? Por enquanto, sim. Sim. Beleza. Olha aí. Ó, o robô móvel, ele tem algumas estratégias de controle, certo? Ele não anda à toa, não. Ele não é besta, vai gastar energia por quê? Então, ele tem um controle reativo, certo? Ele pode ter esse controle reativo, né? Quando não há o pensamento, só há um tipo de reação. Pode ter o controle deliberativo, ele primeiro pensa, né? E depois age. Ou pode ter um controle híbrido, certo? Ele pensa e age independentemente em paralelo. Então, tem um processamento paralelo aqui. E aí, gente, olha como é interessante. Se a gente for parar para perceber, isso aqui também são estratégias de controle humano. Então, se eu perguntar aqui para Yasmin, minha amiga Yasmin, tá presente, meu amor? Boa tarde. Boa tarde, professor. Yasmin, você tem um controle reativo ou deliberativo? Ou híbrido? Você, a sua pessoa, você acha que você age sem pensar, né? Que é o controle reativo. Ou então você pensa primeiro e depois age, que é o controle deliberativo. Ou então você pensa agindo e fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo em paralelo. Como é que você se considera dessa forma? O segundo, eu já esqueci o Deliberativo? Tu pensa primeiro para depois agir? É. Olha aí. Vamos guardar aqui o pensamento da Yasmin. Cadê a Stephanie? Boa tarde, Stephanie. Eu não consigo responder nada agora, não. Vale, meu Deus. A Paula passou mal. Do Vai, nada, Jaine. mano. Vou ver, Jaine. Oi. Quem tu acha que tu é? Reativo, deliberativo ou híbrido? Deliberativo. Porque meu pensamento é lento. Eu primeiro penso para poder agir. Rapaz, eu tô E ela interessado com esse pensar, povo. ela chora. Deixa eu ver aqui a Letícia. Eu quero ver a Letícia. Oi. Boa tarde, meu amor. E aí, você é o quê? Controle reativo, deliberativo ou controle híbrido? Eu acho que eu sou reativa. Eu não penso muito, não. Quando eu vejo, eu já fiz cagada. Vai com tudo. Tu só acha? Olha aí, vendo, ó, pessoal, ó. Quem que vocês acham que vocês são? Vai dizendo aí no chat, né? Ó, Janiele colocou que é deliberativa, né? Pensa antes de agir. Não tem ninguém híbrido, não? Ó, tá aí, ó, pronto. A Cintia disse que é híbrida, ela pensa e age ao mesmo tempo. É uma máquina computacional de grande processamento. A Lucidene totalmente reativa, né? A Stephanie é... Professor, eu acho que a maioria das pessoas é uma mistura tanto de controle quanto deliberativo, que depende muito da situação. Tipo, se for uma situação de pânico, Mano, eu vou geralmente a mutar esse pessoa cara. reage primeiro e pensa depois. Isso. Agora, e tu acha que os robôs, eles terão essa capacidade de ter essa estratégia de controle em uma situação em que determinado ponto de uma situação, em que determinado ponto de situação, ele venha pensar em um controle reativo, deliberativo ou um controle híbrido? Porque, assim, o ser humano, pelo que a gente vê aqui, algumas pessoas se definiram reativo, deliberativo, o Adrien é mutado, né? Mutação total aí, ó. A Luciana disse que é os três. Então, vai depender muito da pessoa, da situação, como você mesmo disse. Mas e os robôs? Tu mesmo, Guilherme, tu acha que eles conseguem chegar ao ponto de entender essas estratégias de controle? Principalmente os robôs móveis? Eu acho que consegue, professor, porque assim, o robô, ele tem a programação dele para fazer com que o corpo reaja, independente da mente dele reagir ou não. Na verdade, Então, eu acho esses robôs móveis com inteligências artificiais, né, eles têm a questão da aprendizagem, né? Então, ele pensa por si próprio, entendeu? Então, tu acha que ele, com uma inteligência artificial forte, com uma IA forte,
ele consegue fazer, né, essas estratégias de controle? Tu acha que sim ou não? Eu acho que sim. Eu não sei tanto a questão do reativo, de reagir primeiro e pensar depois. Porque o robô é muito lógico, por assim dizer. Mas o Uhum. deliberativo e o híbrido, eu acho que com certeza. Principalmente o híbrido. Fazer enquanto pensa em modo de contingência. Show de bola. Vamos continuando aqui. Ó, quando a gente começa a trabalhar com essa questão de inteligência artificial, com esses controles, essas estratégias de controle, certo? A gente chega numa área de estudo que ela é significativamente muito legal e muito extensa, que é a questão das redes neurais, que são as redes de conhecimento e de aprendizagem que se podem ter entre esses perfis comunicadores, tá? Então, por exemplo, ó, você pega aqui um módulo de sensor, certo? Um módulo de controle e um módulo de atuador. Eles têm uma correlação por meio de uma rede neural. Então, o que seria essa rede neural? O nosso cérebro, ele é uma rede neural, certo? Onde, se eu quiser movimentar esse braço, o meu cérebro, ele manda estímulos nervosos para que eu movimente o braço. E aí, né, os robôs móveis com percepções e com inteligência artificial, eles têm que meio que simular, tá? Então, desde a ideia de fundamentação de inteligência artificial, né, lá nos primórdios, eles queriam isso, simular o pensamento crítico do ser humano, certo? E aí é um fio de navalha, né, esse entendimento, tá? Mas é muito legal essa discussão, tá? Os robôs móveis, eles também trabalham com sensores, certo? Que estão ligados com a percepção. Sem um sensor, você não consegue absorver nada do ambiente. Então, o ser humano, ele tem sensores? Eu acho que sim, né? Porque, tipo, quando a gente percebe que, tipo, eu vou ali, tem uma agulha, eu vou querer colocar meu dedo ali. Eu vou perceber que caso eu coloque meu dedo ali, eu vou sentir, eu já sei que eu vou me machucar. Isso aí já é um sensor. Não? Não, isso aí é uma percepção. É uma percepção. Eu acho que ele pode ser comparado a um sensor. A gente pode ser Por comparado exemplo, ao sensor. quando você chega meio-dia na estrada, aqui no sertão do Ceará, aí você diz, Olha, meu Deus, vai passar um ovo. moléstia. Então, tu teve a percepção, algumas partes do teu corpo, eles começaram a perceber que a temperatura foi elevada, certo? Ou, por exemplo, quando você pode prestar atenção, olha aí, como a gente consegue fazer analogia com um monte de coisa. No beijo, o que acontece quando você vai beijar uma pessoa? Ao você se aproximar, você fecha o olho, não é verdade? É automático. Por quê? É uma percepção. É como se fosse um sensor de proximidade, né? Tem uns caras aí que não sabem, né? Tipo o Mário e o Adrian. O André sabe, é que ele quer contar. Né? Então, é como se fosse um sensor de proximidade, tá? Aí, por exemplo, quando essa questão da estrada, no calor, é um sensor de temperatura, tá ok? Então, o ser humano, ele tem um conjunto de sensores. O próprio tato da mão da gente, né? Aqui tem uma infinidade de sensores na mão da gente para poder perceber e tomar uma decisão. Então, por isso que os sensores, eles são muito importantes, certo? Principalmente nos robôs móveis. Os sensores, eles podem ser proprioceptivos ou esteroceptivos. Nossa, é quase o nome de um dinossauro, né? Mas, ó, são sensores proprioceptivos. Eles medem os valores internos do sistema, como velocidade do motor, direção do robô, carga da bateria, certo? Então, se eu fosse pegar esses sensores proprioceptivos do ser humano, tá? Seriam quais? Você sente a temperatura interna do seu corpo, tá? Você sente que você não está bem. Então, você tem esses sentimentos por conta dos sensores. Sensores esteroceptivos, eles adquirem informação sobre o ambiente em que você está. Então, quando eu faço... tá quente hoje. Tá frio hoje. Então, eu consigo perceber algo externo, do ambiente.
distância, intensidade da luz do ambiente, certo? Então, a gente tem esses dois tipos de sensores. Anotem aí em algum lugar do caderno de vocês. Proprioceptivos e sensores extraceptivos. Proprioceptivos são sensores de situações internas. Exteroceptivos são sensores que pegam informações do ambiente. Tranquilo? Tá de boas aí, meu amigo Weasley? Tá sim, professor. Oh, maravilha! Sensores de direção, né? A gente tem a questão do giroscópio, certo? Do inclinômetro, você consegue ver o grau de uma determinada situação, né? Se você está um grau a mais acima, mais abaixo. E aí, exteroceptivo, você pode ter a bússola, que você recebe um fator externo. Na verdade, você sabe como funciona a bússola? É um metal que tem dentro que ele reage com o campo magnético da Terra. Isso, meu garoto. E aí ele aponta para o norte, né? Que é onde fica lá o polo mais positivado da Terra. Coisa assim, se eu não me engano. Os chineses sabiam mais isso aí direitinho quando inventaram, né? Então, esses sensores, eles são usados para determinar a orientação e a inclinação dos robôs, certo? Então, tem robô que ele precisa inclinar, tem robô que ele precisa se orientar para uma direção. Então, tudo isso é determinado por meio desses sensores. Sensores de proximidade servem para indicar se o robô está próximo a um objeto do mundo, seja um objeto na horizontal, certo? Ou alguma coisa que você tem aqui na vertical, ou então em profundidade, né? No caso do abismo, ou então uma montanha subindo, alguma coisa do tipo, tá? Ou uma pedra no meio do caminho. Então, a informação de proximidade é um elemento chave para a localização e para o movimento, e para modelar o ambiente, tá? Então, tem robôs que ele faz primeiro um rastreamento 3D aí, tridimensional do ambiente, para ele descobrir onde que tem esses obstáculos, para ele poder desviar e traçar a melhor rota, né? Então, um exemplo disso, galera, que se faz muito, é quando eles vão passar um cabo submarino, certo? De um continente para o outro. Então, eles pegam os robôs, certo? E começam a fazer um levantamento topográfico do oceano. Então, eles observam onde que tem um abismo, onde que tem uma montanha, né? Porque dentro do oceano tem tudo isso. Tem abismo, tem montanha, tem tudo, né? E aí, o que acontece? Eles vão ter que passar o cabo marítimo, né? Dentro do oceano, lá no fundo do oceano. E aí, eles precisam fazer essa verificação, precisam ver qual a melhor trajetória para se passar esse cabo marítimo. E aí, eles fazem com essa questão desse mapeamento. Tá? Todos esses sensores, eles são direcionados para que eles trabalhem diretamente com os atuadores, né? Que são os motores, principalmente, certo? Então, a gente pode ter atuadores pneumáticos, certo? Hidráulicos, elétricos e motores, certo? Então, eu posso ter ali um motorzinho elétrico, eu posso ter um macaco hidráulico que levanta ou que desce alguma coisa, certo? Ou então um pneumático que enche ou que infla ou desinfla alguma coisa, uma boia, por exemplo, alguma coisa do tipo, tá? Então, basicamente, funciona dessa forma, ok? Ó, deixa eu mostrar aqui rapidão para vocês o vídeo que eu queria mostrar do robozinho lá, para a gente fechar aqui essa discussão. Deixa eu colocar o áudio do vídeo, né? Que nem meus amigos aí me ensinaram. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Sim, senhor. Rapaz, esse trem, a qualidade é muito ruim. 360. Pronto. Olha aí, rapaz, como o negócio é interessante.
Se eu encontrasse um negócio desse no meio da rua, eu saía correndo. Vocês não saíam, não? Lógico. Eu morria, não dava nem tempo de correr. Eu tiraram uma foto, postar no Instagram. Mas medo é ouvir o passo dele. Imagina um passo começar a acelerar, o som também. Nossa, eu correr. Dá pra ouvir as articulações dos motores nas pernas, ó. Ó, presta atenção. O bicho sabe se equilibrar, mano. Olha isso. Mais esperto que eu. Aí, ó. Ah, eu vi esse vídeo aí já. Mano. Você mostra ele dando mortal pra vocês? Se fosse esse robô, eu metia a porrada nesse humano aí, velho. Velho, eu jurava que ele ia bater no cara. É, reinferir a lei lá, né? O cara fazendo bullying com o robô, mano. Filha da mãe. E tá testando, cara. Matou o bicho. Ô, queda. Mas observem, ó, que no ambiente é cheio de QR Codes, ó. Isso aqui é para ele fazer a leitura e entender o ambiente que ele está se movimentando, tá? Por isso que tem esses QR Codes aqui, ó. Tá, ó. Observe que na caixa, ó, também tinha um QR Code, ó, que é para ele entender que aquilo é uma caixa que ele tem que se agachar e levantar, né? Olha ele buscando a caixa. É verdade? Tinha nem me tocado mais desses QR Code. Ei, professor. É esse robô aí que dá pra trás, professor. O bicho é brabo, mano. Como é? Esse robô aí, ele quer dar mortal pra trás, mano. O bicho é brabo, mano. Esse mesmo robô aí. Tem um vídeo dele dando mortal, é? Tem, procura aí. É esse mesmo robô, professor. Só procurar. Robô dando. É esse mesmo robô aí. Massa demais. Eu vou deixar para vocês olharem, tá? Então, pessoal, esses são os tipos de robôs que a gente tem, certo, hoje, tá? Então, é algo muito legal de se estudar. Então, a gente já tem uma parte técnica sobre isso. Robôs que tem a parte de sensores, atuadores. Então, a gente já entendeu mais ou menos como é esse negócio, tá? No final desses 2 slides, pessoal, tem uma atividade para cada um. Só que eu não vou querer que vocês façam essa atividade. O que eu vou querer? Eu vou querer que vocês construam, né, um mapa mental, certo? Construam um mapa mental sobre esses tipos de robôs, certo? Então, tem lá o tipo, quanto às suas características, quanto à sua aplicação, e vocês vão fazendo as subdivisões. E aí vão fazendo pequenos resuminhos, dizendo o que é cada um, ali suas coisinhas. Então, fiquem muito à vontade para fazer. Eu prefiro atividade. Certo? Eu prefiro a ideia do Arian. Eu prefiro a ideia do Arian. Não, vai ser o mapa mental. Então, tem como você fazer online, se você quiser fazer no papel e pintar e desenhar, tá? Pode fazer no computador? O meu fica feio. E aí, vocês vão mandar junto com a atividade lá do... junto com a atividade de ontem, tá? Lá no Classroom. Eu vou adicionar esses slides. E quem já entregou? Você manda. Na verdade, não é para mandar no formulário, o mapa mental. O mapa mental você manda no Classroom mesmo, tá bom? Então eu vou cancelar, porque eu já mandei, tipo, marcar. Eu já marquei como concluída. Eu tiro a marcagem.
Não, você só adiciona esse quesito lá, tá bom? Beleza. Só adiciona essa parte, tá? Aí vocês façam esse mapa mental e mandem a fotinha lá no Classroom. A atividade você manda no formulário, mas o mapa mental você manda no Classroom. E aí eu já estou adicionando aqui esses 2 slides que a gente viu hoje, que eu acabei não colocando lá para vocês. Tranquilo, meus amores? Sim. Tranquilo, meu patrão. Beleza. Mas eu ainda prefiro a do área. Construir um robô. Muito foda. Como é? Eu prefiro a da Eduardo, que ele botou ali no chat. Eu pensava que a gente ia construir robô. Não, queria, mas infelizmente não está possível para nós nesse momento. Alguma dúvida? Zerado. Beleza. Pois eu vou fechar aqui a gravação, galerinha. Professor, A próxima aula de gravação, tá bom? se eu Oi. postar a aula que hora? Essa aí que tá gravada. Eu postei Vai ontem. postar que horas? Não, essa de hoje. Já. Tá. Tá bom? Deixa eu interromper aqui a gravação. Beijo.